O Senhor é a força de seu povo, fortaleza e salvação do seu ungido. Salvai, Senhor, o vosso povo, abençoai vossa herança e governai para sempre os vossos servos. Meditemos com alegria a palavra de Deus proclamada neste domingo. Olá, sou o Padre Frei Inácio José, pároco da paróquia de Nossa Senhora das Mercês, Arquidiocese de Belo Horizonte. Seja bem-vindo ao nosso programa Pão da Palavra, no qual nós meditamos a palavra de Deus proclamada neste domingo. Nós estamos celebrando o 12º domingo do tempo comum, no ano litúrgico C. Nós temos como palavra de Deus Zacarias, capítulo 12, versículo 10 a 11, versículo 13, verso 1, Salmo 62, Gálatas 3, 26 a 29, Lucas, capítulo 9, 18 a 24. Em primeiro lugar, o tempo comum, é bom que se diga, é bom que se recorde, o tempo comum nos coloca novamente diante do cotidiano de Jesus. Nós vamos contemplar o dia a dia de Jesus para aprender com ele a viver e amar e a instaurar o reinado de Deus em nossa vida, em nossa história, em nossa comunidade, em nossa sociedade. Então, é um olhar cotidiano sobre a vida de Jesus para que a gente possa aprender com ele a viver. E normalmente, a partir de uma leitura mistagógica, uma leitura tipológica ou alegórica da Sagrada Escritura, sempre a primeira leitura vai ter ligação com o Evangelho, né? Ou o Evangelho, que é o anúncio de Jesus enquanto Cristo, vai completar a primeira leitura ou vai contradizer a primeira leitura, né? Mas sempre a primeira e segunda leitura terá uma ligação. E aí a segunda leitura normalmente será algum trecho de alguma carta de algum apóstolo para ensinar um modo concreto de se comportar na comunidade cristã. Normalmente é assim que, na imensa maioria dos casos, se procede à escolha dos elencos bíblicos para as leituras dominicais. Então, pois, muito bem, na primeira leitura nós temos a profecia de Zacarias, capítulo 12, versículo 10 a 11, versículo 13 a 1, onde o ponto principal é justamente este versículozinho que diz assim: eles olharão para mim, ao que eles feriram de morte, onde choraram, como se chora a perda de um filho único. Hão de sentir por ele a dor que se sente pela morte de um primogênito. Ora, esse texto está falando justamente, originalmente, de uma figura misteriosa que toda a cidade de Jerusalém haverá de chorar a morte desta figura, desta pessoa, né? E do ponto de vista mistagógico, do ponto de vista tipológico, os cristãos entenderam que esta figura a que se refere aqui, Zacarias, no capítulo 12, seria a pessoa de Jesus. Seria a pessoa de Jesus. Do ponto de vista tipológico, do ponto de vista alegórico, né? Por quê? Porque Zacarias, capítulo 12, trata justamente da regeneração espiritual e escatológica de Jerusalém, né? E que nesse tempo definitivo Deus haveria de fazer com que os habitantes de Jerusalém se arrependam, contemplando este a quem transpassaram e o chorem como se fosse o primogênito, né? Que figura seria essa? Os cristãos no Novo Testamento entendem que esta figura, esta pessoa, é a pessoa de Jesus. É a pessoa de Jesus. Por isso, o Evangelho, Lucas capítulo 9, versículo 18 a 24, nós temos esta cena que já aparece anteriormente lá no Evangelho de Marcos, que aparece também no Evangelho de Mateus, é que Jesus perguntando para os discípulos: quem dizem as pessoas quem é ele? E quem dizem os discípulos que seja Jesus, né? Então esse texto é muito conhecido de todos. Os discípulos vão falar, num primeiro momento, que o povo acha que Jesus é João Batista, Elias, ou um dos antigos profetas. Então está no nível dos profetas, ou seja, alguém que é enviado por Deus para anunciar, denunciar, consolar, ou seja, chamar o povo na sua responsabilidade para com a aliança, na fidelidade com a aliança com Deus.
Isso na cabeça do povo. Mas depois a pergunta se volta, versículo 20, para a própria comunidade cristã. E vocês, quem dizeis que eu sou? Então Pedro, representando a comunidade, vai dizer: Tu és o Cristo de Deus. Mas proibiu-lhe severamente que contasse esse alguém. Por quê? Por quê? Porque o messianismo de Jesus não era o messianismo esperado pelo povo judeu. O povo judeu esperava o Messias, filho de Davi, um rei que libertasse Israel de todas as dominações estrangeiras e que devolvesse Israel à sua glória antiga do tempo do rei Davi. Jesus não fez absolutamente nada disso. O messianismo de Jesus, segundo consta no Novo Testamento, é um messianismo que está muito mais inspirado na figura do servo sofredor de Isaías. Alguém que salva, redime e perdoa os pecados do povo, mas mediante a entrega e sacrifício da própria vida. Por isso, veja só, do versículo 22 até o fim, Jesus vai dizer que haverá de ser rejeitado, sofrer muito pelos sumos sacerdotes, vai ser morto. Então nós temos aqui um anúncio da paixão. E aqui que vem o ponto principal. Versículo 23 e 24. Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me, pois quem quiser salvar sua vida vai perdê-la, e quem perder sua vida por causa de mim, este a salvará. Ou seja, além de deixar bem claro que ele haverá de dar a vida, Jesus também afirma: quem quiser ser meu discípulo tem que assumir o mesmo caminho que eu assumi, o caminho da entrega de vida. Então essa palavra para nós é plenamente atual, muito forte, porque nós vivemos uma cultura que usa a religião para o bem-estar, para o prazer, para o hedonismo, para a realização dos bens materiais, mas não uma religião que ensine as pessoas de fato a seguirem a Jesus, a serem como Ele, a darem a vida por Ele, a darem a vida pelos que sofrem, a darem a vida pelos pobres. Não. Todo mundo busca Jesus para ter fama, sucesso, dinheiro, prazer na vida, cura, milagre, tudo isso. Ou seja, tanto dentro da tradição católica quanto da tradição protestante, as comunidades ou os líderes religiosos que ficam anunciando Jesus que cura tudo fazem sucesso e têm os seus templos repletos de dinheiro. Mas aqueles líderes que ensinam o caminho verdadeiro e genuíno do Evangelho, que é o caminho da cruz, que é o caminho da doação de vida, do serviço caritativo aos que sofrem, do estar ao lado dos que sofrem, curando das suas feridas, sarando suas feridas, estes pode saber que não fazem muito sucesso, Mas diante de Deus a gente tem que estar bem claro, a gente não busca fama, a gente não busca sucesso, a gente busca pregar o Evangelho, A gente busca pregar o Evangelho, isso é bem claro no Evangelho, que enquanto Jesus está fazendo curas e milagres, todo mundo aplaude Jesus, todo mundo quer seguir Jesus. Mas na hora que Jesus fala que ele vai dar a vida, que ele vai morrer em Jerusalém, que quem quiser discípulo tem que ter a mesma coragem de ir com ele para Jerusalém dar a vida, aí o povo abandona Jesus. Porque esse Jesus não é apetecível, porque esse Jesus não é um Jesus que agrade, E isso, de certa maneira, vai aparecer aí na segunda leitura, Gálatas capítulo 3, versículo 26 a 29, quando Paulo, ensinando aos cristãos desta igreja na região celta, na região da Galácia, vai dizer que vós todos que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Aqui é um detalhezinho até interessante, Na nossa liturgia, nós sabemos que quando somos batizados, somos revestidos de uma veste branca que nos mostra que somos revestidos a partir daquele momento de Cristo. Então eu sou batizado, eu sou cristão para quê? Para ser um outro Jesus, para me comportar como Jesus, para pensar como Jesus, para amar como Jesus. Porque, historicamente falando, eu sou agora a presença de Jesus no mundo. Jesus está ressuscitado, glorioso do céu, está misteriosamente presente nos sacramentos, na palavra, na comunidade cristã, mas nós queremos ser esta presença histórica de Jesus Cristo, nos revestir de Cristo, dos sentimentos, pensamentos e ações de Cristo, para transformar o mundo para melhor, para fazer com que o reino de Deus se instaure no mundo. Você que é cristão batizado, será que você por acaso se revestiu verdadeiramente da pessoa de Jesus? Você está sendo como a pessoa de Jesus? Pensando como Jesus, agindo como Jesus, tendo o mesmo amor, caridade, perdão que Jesus teria se estivesse aqui presente entre nós? Como seria o mundo se cada cristão batizado de fato entendesse que ser cristão é ser revestido de Cristo e ser um outro Cristo presente no mundo? Assim foram os santos da igreja.
Foram santos porque entenderam a sua vocação e viveram como Cristo, e a igreja reconhece isso. Mas isso não é para poucos, isso é para todos. Peçamos a Deus que conceda-nos esta graça de verdadeiramente revestirmos de Cristo e nos portarmos como Cristo portaria no nosso mundo de hoje. Oremos. Senhor nosso Deus, dai-nos por toda a vida a graça de vos amar e temer, pois nunca cessais de conduzir os que firmais no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e permaneça para sempre. Amém. Nos siga aí nas nossas redes sociais para sempre ter conteúdo e pregação da palavra de Deus a partir de uma leitura coerente, crítica e sincera do Evangelho de Nosso Senhor. Meu muito obrigado à Rádio Comunidade FM que nos cede esse espaço para pegar a palavra de Deus, a você, querido rádio ouvinte, internauta, pela sua audiência. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Até o próximo programa, o Pão da Palavra. Se Deus quiser. Tchau, tchau.